Distritão. Essa é uma das palavras mais faladas no Congresso Nacional nos últimos dias. Saiu de uma emenda da Comissão Especial da Câmara dos Deputados, criada para analisar a PEC 77 de 2003, que propõe mudanças no sistema eleitoral brasileiro. O Distritão, que pode ser adotado já nas eleições de 2018 e 2020, acaba com o sistema proporcional nas eleições do Legislativo, nas câmaras federal e municipais, assim como nas assembleias estaduais. Serão eleitos apenas os candidatos que ganharem legendas dos caciques dos partidos e que forem mais votados nominalmente, sem levar em conta os votos na legenda. Com esse modelo, a possibilidade de renovação do quadro político fica bastante reduzida. O texto da PEC prevê ainda limites para doações e gastos das campanhas eleitorais e novas regras para o financiamento. Mas será que essa reforma eleitoral, que passa longe de uma reforma política estrutural e discutida com a população, pode contribuir com a democracia? Estão construindo um processo político e eleitoral mais igualitário, representativo e participativo, ou trata-se de mais um terrível retrocesso? Essa é a conversa que começa agora no Melhor e Mais Justo. Olá, bem-vindo ao Melhor e Mais Justo. Para falar sobre a reforma eleitoral e sobre o Distritão, que está sendo chamado por especialistas de aberração institucional, estão aqui hoje Leidiano Farias, historiador e membro da Consulta Popular, e Paula Bernardelli, advogada eleitoralista, membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político e da Comissão Permanente de Direito Político e Eleitoral do Instituto dos Advogados de São Paulo. Bem-vindos. Obrigada. Há uma distância cada vez maior entre a vontade popular e o que está sendo aprovado pelo Congresso Nacional. O projeto de reforma ou de contra-reforma eleitoral que tramita nesse momento aprofunda ainda mais a vala entre a sociedade e o sistema político partidário brasileiro. É isso mesmo? Aprofunda? Paulo? Aprofunda. Eu acho que a ideia do Distritão, ela é recusada em quase todos os países do mundo. Assim. Acho que dá para dizer em todos, porque só tem 4 que utilizam. Justamente, que é o Afeganistão? É o Afeganistão e 3 que a gente só ouviu falar agora, porque a gente descobriu que eles usam o Distritão. Assim. Uhum. Então, realmente é um sistema que afasta muito o partido das suas bases, ele impede muito a renovação dos quadros partidários e aumenta sobremaneira o déficit de representatividade, que já é um problema do nosso Congresso, né? Então, eu acredito que, sim, é o pior sistema possível. Eu acho que a gente tem um grande problema nossas pautas de reforma eleitoral, que é o fato de que essas reformas nas regras do jogo são feitas pelas pessoas que estão ganhando o jogo, que já estão lá. E muitas vezes sem ouvir quem está fora. Eu acho que o Distritão é o exemplo máximo disso, de onde isso pode chegar. Assim, é um sistema que congela absolutamente a representatividade dos mais votados, e não de todos que estão lá, e que afasta muito a capacidade do eleitor de escolher quem vai colocar ali dentro. Leidiano, entra na conversa e, na verdade, a tentativa de fazer passar um Distritão no Congresso Nacional não é exatamente nova, né? Essa PEC 77 é de 2003 e já houve proposição do atual presidente de plantão, Michel Temer, de emplacar o Distritão, e ele acabou, na época, né, sendo rechaçado. Por que essa proposta volta à cena nesse momento, nessa proposição de reforma? Ou de contra-reforma? A proposta ela retorna agora justamente pelo fato de que ela é uma movimentação de autoproteção daqueles que patrocinaram o golpe. Ela, na verdade, busca perpetuar o controle político sobre as elites brasileiras. Né? Das elites, das né? elites brasileiras sobre o sistema político. Né? Então, ela é um mecanismo de autoproteção daqueles que patrocinaram a ruptura democrática no nosso país. E essa proposta, ela revoga, vamos dizer assim, o conceito de representação coletiva.
e institui a representação individual, né? Então, ela tem essa característica de autoproteção das elites que patrocinaram o golpe e, ao revogar o princípio da representação coletiva, ela aprofunda o fisiologismo nos estados da federação. Ela representa, de fato, um retrocesso nessa conjuntura que vivemos, mais um, né? E um outro elemento que é importante colocar é que o problema estrutural do sistema político brasileiro não é meramente eleitoral, é do sistema político como um todo. E eu acho que o Congresso, de certa forma, ignora isso, né? Então, nós deveríamos pautar uma reforma profunda do sistema político, porque o contexto que se apresenta essa proposta do Distritão, primeiro, não é um contexto de normalidade democrática. Segundo, nós avaliamos, e um conjunto de movimentos populares, sindical no país, nós avaliamos que num momento em que a normalidade democrática não é vigente, como é esse momento atual, nós deveríamos, na verdade, antes de pensar quaisquer reformas do sistema político, nós deveríamos restaurar a democracia no país. Então, nós estamos assistindo a um conjunto de retrocessos em curso no país. Já tivemos a aprovação da reforma trabalhista, tem aí a proposta da reforma da Previdência, e essas artimanhas... Já se aprovou a PEC da morte, claro, do teto de gastos. O teto de gastos, que congela os gastos sociais no país. E nós temos agora essa artimanha das elites ao proporem o Distritão, que é um instinto meramente de autoproteção e de aprofundamento, vamos dizer assim, dessa distância, desse abismo que existe entre o sistema político brasileiro e os anseios da população. Ô Leidiano, e esse instinto de proteção, ou essa proteção corporativa dos deputados, tem a ver com o fato deles terem perpetrado um impeachment sem crime de responsabilidade, estarem aprovando no Congresso, como base aliada de um governo ilegítimo, uma série de retrocessos trabalhistas, previdenciários, sociais e outros, e eles têm medo de não ser reeleitos. Então, cria-se um mecanismo, né, para tentar melhorar as chances desses caras se reelegerem e, portanto, se não renovar o Congresso. Quer dizer, a chance de barrar, né, a reeleição de gente como esses deputados e senadores que têm implementado essas agendas antipopulares seria enorme numa eleição, mesmo proporcional. Veja, não é que o nosso sistema eleitoral é perfeito e não merece aprimoramentos, mas mereceria aprimoramentos na vigência da democracia. Né? Num Estado com ações, ou mesmo integralmente a de exceção, esse tipo de reforma, que eu chamei de contra-reforma eleitoral, na verdade ela vem como casuísmo que vai aprofundar os nossos problemas de representação política e não fazer avançar essa agenda, né? Mas eu queria, para quem ainda não sabe, do público, né, dizer por que o Distritão significa um retrocesso, como que na prática ele funciona, por que ele traz essa ideia da representação individual e não mais partidária. O que acontece, o que muda, né, no Distritão em relação à eleição proporcional que temos até agora? Eu acho que uma coisa que é importante até destacar é que o Distritão é diferente do sistema distrital. São duas coisas diferentes. O sistema distrital tem uma certa defesa de parcela da população que entende que é um sistema melhor. Eu discordo. Gosto do nosso sistema proporcional, acho que com melhorias, mas o sistema distrital, a lógica dele é você dividir o território de eleitores num número equilibrado de eleitores. Geralmente, a regra é você dividir de acordo com a quantidade de deputados que serão eleitos. Então, São Paulo, por exemplo, que é um estado que elege 70 deputados federais, seria dividido... Por conta de um quociente populacional também, número de eleitores. Isso é definido constitucionalmente, a quantidade de eleitores define a quantidade de representantes que tem na Câmara de Deputados. São Paulo elege 70. Então, a lógica do sistema distrital seria você dividir São Paulo em 70 territórios, mais ou menos equilibrados de quantidade de eleitores, e cada um desses territórios elege um
deputado. Existe o distrital misto, que dividiria em 35 e cada um elegeria 2 deputados, um pelo majoritário e um pelo proporcional. O distritão, ele quebra a lógica de todos os sistemas, que são esses sistemas meio padrão, que são adotados com algumas variáveis em cada um dos países democráticos que tem uma história democrática parecida com a nossa. O distritão é você manter o Estado todo num distrito único, num eleitorado único, que vai eleger os 70 mais votados para ficarem ali, no caso de São Paulo. Por que isso cria um problema? Isso cria um problema porque você não tem essa proximidade do candidato com as suas bases, você impede o lançamento de novas candidaturas, já que só quem vai receber voto, quem vai receber cadeira no parlamento, são aqueles que são muito votados, são os 70 que têm mais voto de todos os candidatos que estão ali. Os votos, a gente fala que você perde muitos votos. Por quê? No sistema proporcional, os votos que vão para candidatos menores, para lideranças menores, lideranças locais, de comunidades e de bairros, que eventualmente não elegem aquelas lideranças, eles vão para a sigla, para a legenda partidária, e ajudam aquela sigla a formar a sua bancada. No sistema do distritão, esses votos são perdidos. Quem não for o mais votado, esses votos são jogados fora. E também os votos do mais votado, a partir do momento que ele ultrapassa a linha de votos que ele precisa para ser eleito, todos os votos, além disso, também são jogados fora, também são votos perdidos. Porque no nosso sistema, os votos do mais votado que ultrapassam essa linha, esse quociente que ele precisa para receber uma cadeira, ajudam ele a trazer mais candidatos da sua base. Do mesmo partido. Então, qual é o problema? Mesmo que você consiga eleger uma pessoa muito votada, ela vai estar sozinha naquele parlamento. Ela não vai ter base, ela não vai ter como defender aquelas pautas. E você também tem o problema de repente, um determinado grupo ter muitas lideranças que dividem votos entre si, e embora esse grupo seja um grupo majoritário, não consiga eleger ninguém, ou consiga eleger uma única pessoa. E assim, pegando um exemplo, para não dizer que puxamos para o nosso lado, vamos dizer, o PSDB de São Paulo é um grupo muito grande em São Paulo, que tem disputas internas fortíssimas, que sempre tem briga nas eleições e que vai lançar mais de uma liderança, com toda certeza. E vai dividir votos, e esses votos não vão ajudar esse partido a ter uma bancada. E isso vale para todos, assim. Então você cria um problema de representação muito grande. Isso que você está dizendo faz supor que o cara, para conseguir se eleger, de 3-1, eu diria, não é de 2-1, de 3-1, ou ele tem um forte poder financeiro, né, para ganhar visibilidade e conquistar mais votos, ou ele já é um nome muitíssimo conhecido, que então carreia votos, ou ele é da política, ou ele é um nome muito conhecido como celebridade, né, que seriam os casos tiriricas da vida. Gente que que é outsider, que está fora da política, mas porque é uma celebridade televisiva, ou de onde for, acaba conseguindo carrear um número muito grande de votos. Então, de certa maneira, o distritão ajudaria a você compor uma espécie de discurso antipolítica, né? Fora de qualquer dimensão programática, partidária, e para além dos grandes caciques que conseguem muitos votos, ou você tem o poder econômico, né, turbinando ali a candidatura de determinados nomes que lhe interesse, ou então você vai ter nomes que também interessam ao poder econômico, mas que são celebridades. Aqui celebridades não tem nenhum sentido de qualificar, mas simplesmente dizer gente muito conhecida, gente muito popular em algum ambiente, ou televisivo, ou das redes, o que for, né? A gente conhece bem esse fenômeno de certos pastores, certos esportistas, certas figuras de televisão, não é? Que acabam ganhando a eleição por conta não de terem propostas para o seu estado, para o país, mas por serem conhecidas, né, pelo seu estilo na televisão, nas rádios ou na igreja A, B ou C, não importa em qual. É isso, Leidiano, dá para dizer isso? Quer dizer, você reduz uma possibilidade de representatividade e concentra, né, a ideia de que só determinados personagens políticos, personagens do dinheiro e personagens, entre aspas, aqui, das celebridades muito conhecidos, muito populares, deverão se eleger na sua imensa maioria.
Sem dúvida, o Distritão revoga o princípio da representação coletiva e blinda o processo eleitoral do debate programático. Ou seja, uma contradição fundamental do atual sistema eleitoral brasileiro é justamente a dificuldade de você pautar o debate programático. E o Distritão, ele aprofunda essa contradição. Ele blinda ainda mais o sistema político brasileiro do debate programático. Então, o que vai ser determinante para a eleição de deputados, de vereadores, de demais representações, é justamente o poder econômico, as relações fisiológicas que se estabelecem nos pequenos municípios, né? Então, sem dúvida nenhuma, é um retrocesso profundo que faz parte dessa crise política que o país vive, né? Crise política, econômica, institucional profunda que o país vive. Eu acho que esses retrocessos no campo da legislação eleitoral, no campo do sistema político, aprofunda a ruptura democrática que o país vive. Se nós formos fazer uma avaliação, quais foram os princípios que fundaram a Constituição de 88? Primeiro, o princípio do combate à desigualdade social, que a própria PEC dos gastos já inviabilizou e congelou os gastos sociais. A retomada do crescimento econômico, e nós estamos numa recessão econômica profunda, né? E um terceiro princípio da Constituição de 88 é a retomada da democracia. Nós passamos por um processo de impeachment sem crime de responsabilidade, um golpe parlamentar no nosso país. E esses retrocessos, essas propostas que fazem com que o sistema político ainda fique mais avesso à participação popular, que acho que esse é outro elemento importante. A participação popular no sistema político brasileiro ainda é algo distante, ainda mais distante com a proposta do Distritão. Isso só vai aprofundando os retrocessos que a sociedade brasileira passa nesse momento. Deixa eu colocar perguntas dos internautas, já estão mandando perguntas, podem mandar perguntas. Pessoal, durante a gravação do programa, manda perguntas que a gente coloca para os nossos convidados aqui, ok? O Marco Aurélio Silva pergunta: até onde o judiciário, que fez parte do golpe, pode intervir nessas reformas nefastas? Veja, existe um controle, pode existir, na verdade, um controle final do judiciário da constitucionalidade dessa PEC. Ela, apesar de ser uma emenda à Constituição, ela passa pelo controle de constitucionalidade. Para isso, o judiciário tem que ser provocado. Então, é muito provável que, se essa PEC passar, algum dos partidos, alguma bancada dos partidos que se opõem a ela, busquem no judiciário, no STF, esse controle que barrem essa PEC. Se isso vai acontecer, aí é outro problema. A gente vai depender muito da interpretação que vai ser dada, da forma como vai ser feita esse questionamento de constitucionalidade, da forma como vai ser aprovada essa PEC, de fato. Eu concordo, eu acho que essa PEC vai contra a nossa Constituição. A gente tem, inclusive, princípios estruturantes do direito eleitoral que são ofendidos com isso. A gente tem a professora Neida Bezerra Salgado, que é uma autora super renomada no direito eleitoral, escreve sobre os princípios constitucionais eleitorais e fala que a Constituição de 88 coloca como regra do nosso sistema eleitoral a busca da máxima participação das minorias. Então, a gente está colocando um sistema que é absolutamente contrário a isso, com a aprovação dessa PEC, havendo essa aprovação. Então, eu acho que há, sim, fundamento para que o judiciário interfira e não permita a adoção desse sistema. Eu acho que há fundamento constitucional e eu acho que há necessidade. Mas a gente não pode negar que o Supremo Tribunal Federal, ele não é hermético, ele sofre influências políticas, ele não necessariamente influências políticas, mas ele tem uma posição que está marcada. Então, a gente pode confiar que vai haver essa provocação, mas é muito difícil prever qual vai ser o resultado disso. No STF. Bom, mais perguntas. Eu queria dizer o seguinte, olha, não se enganem. Grande parte, ou toda a base de sustentação do atual governo ilegítimo no Congresso Nacional vendeu os seus votos, né, para salvar o Temer da denúncia, para poder ser investigado pelo STF recentemente, em grande medida por emendas parlamentares nos seus estados, para poder fazer dinheiro, né, fazer obras, fazer dinheiro para sua base
eleitoral, fazer dinheiro, muito provavelmente dinheiro que retorna uma parte sob caixa 2 das empresas que vão ganhar essas obras nos estados, para se cacifar ainda mais para conseguir se reeleger, né? Então você vai somando, vai ligando os pontinhos aí, uma série de ações, entre elas o Distritão, para viabilizar a manutenção desses parlamentares que sabem que ao tomarem as posições políticas de retrocesso que estão tomando, correm o risco de não se reelegerem, né? Então eles estão buscando, como disse aqui os nossos convidados, como disse o Leidiano, sobretudo, que eles estão tentando se autoproteger. Mais perguntas aqui. O Eduardo Selga pergunta o seguinte: a elitização das eleições via Distritão não seria mais uma amostra de que é impossível qualquer mudança profunda à esquerda pela via eleitoral no Brasil? Eu não tenho dúvida de que com esse parlamento, com esse congresso que tem aí, com esse arranjo institucional que nós temos, as mudanças estruturais que o país precisa não passam por esse parlamento. É por isso que nós temos, na verdade, que repensar um grande movimento de refundação do Estado brasileiro, de toda a sua institucionalidade, né? Nós vamos agora entrar num processo eleitoral, num processo de insegurança profunda. Muitos afirmam, e eu acho correto, nós não sabemos nem se nós teremos eleições em 2018, né? E o elemento fundamental dessa possibilidade é a perseguição política que o ex-presidente Lula está sofrendo. Então, se não conseguirem, se a direita brasileira não conseguir inabilitar Lula, eles sinalizam com outras possibilidades, tipo parlamentarismo, aumentar o mandato de 4 para 5 ou 6 anos. Então, nós estamos passando por uma insegurança institucional em relação ao processo eleitoral, né? Então, em relação ao futuro do país. Em relação ao futuro do país. Ou seja, nós avaliamos que a nossa grande tarefa é conseguir refundar a institucionalidade do país. E uma tarefa dessa natureza só é possível com um grande movimento de massa, né, que consiga eleger um governo democrático, popular e que coloque no horizonte, que convoque uma Assembleia Nacional Constituinte para que a gente consiga refundar o Estado brasileiro. Uma constituinte exclusiva, claro, né? Não formada pelos parlamentares. Sem dúvida, exclusiva. Não como a Constituinte de 88, que não foi exclusiva. Os parlamentares pela manhã negociavam e à tarde viabilizavam a Constituinte. Ou seja, teria que ser uma Constituinte exclusiva. Então isso é importante para que a gente consiga de fato politizar e propagandear o que de fato está em jogo no país. E uma Constituinte exclusiva com critérios populares de Constituição, né? Porque sem também, dúvida. Dependendo dos critérios de Constituição, pode ser isso aí que temos no parlamento hoje, né? Claro, sem dúvida, porque nós não queremos uma Constituinte que reproduza... Esse é o grande desafio. Nós não queremos uma Constituinte que reproduza o atual sistema político, né? Então isso aí requer um grande debate nacional, um grande processo de mobilização e de luta, né? Pois é, Eduardo, o Leidiano concorda com você, né? Está dizendo, pela via eleitoral, nos moldes do processo eleitoral que temos e da estrutura política que temos no Brasil, provavelmente as possibilidades da esquerda e mesmo do centro-esquerda, etc., estão muito limitadas, né? E as portas estão se fechando. Quer dizer, as margens de manobra para o campo democrático estão se fechando, e é isso que quem está no poder hoje, no executivo, no legislativo e grande parte do judiciário, querem, né? Estão diminuindo essas margens, criando legislação, passando medidas e tal, para restringir a possibilidade da cidadania se colocar e exigir um governo de fato democrático, uma estrutura política para o país efetivamente democrática. Há mais perguntas aqui. A Gabriela Neri pergunta: tenho consciência de que estão legislando em causa própria, se referindo aos deputados, senadores, parlamentares. Mas esse tipo de mudança não deveria ser feita pela vontade do povo num plebiscito, Paulo?
O plebiscito ele vem para confirmar ou não um projeto de lei que é feito dentro do Congresso, de toda forma, né? Eu acho que a gente até poderia considerar você ter um plebiscito, mas o nosso plebiscito ele é uma consulta, ele não é vinculante. As pessoas concordarem ou não também não é garantia de que o sistema que as pessoas concordaram será aprovado no Congresso. Eu até, assim, discordo um pouquinho do que foi colocado aqui. Eu acho que a gente tem, sim, meios de vencer na política, no sistema eleitoral. Acho que a gente precisa de muita mudança, de fato, mas eu preciso acreditar no sistema eleitoral e no direito eleitoral, porque é o meu trabalho, inclusive. Assim. Então, eu acho que existe, sim, a gente precisa de articulação política e deveria, sim, ser feito pelo povo, mas a verdade é que essas pessoas que estão lá deveriam ser representantes do povo. Esse é o problema. Se eles fossem, de fato, representantes, se a gente tivesse um processo de escolha de candidatos que é verdadeiramente transparente desde o seu início, desde a escolha dos candidatos que serão lançados pelos partidos, até um sistema de votação que as pessoas, enfim, compreendam, mas que seja razoável, e não esse sistema simplório como é o distritão de todo mundo entende, então vamos colocar esse. Porque a única defesa dele é essa, que as pessoas entendem. E eu até falo, então vamos fazer sorteio, porque todo mundo entende o que é sorteio também, e ainda é mais razoável que o distritão. Então, eu acho que a gente precisaria de reformas, sim, não essas reformas, e eu acho que a gente precisa de mais articulação política, talvez, de mais movimentação. Existem alguns movimentos à esquerda que vêm surgindo, mas ainda assim, um pouco embrionários, digamos assim, de apoio a algumas candidaturas jovens e para renovar esses candidatos. Mas, assim, vai ser uma briga que vai exigir muita mobilização popular, de fato, independente da via que se escolha, porque eles estão se blindando para permanecer onde estão. E tirá-los de lá vai ser muito difícil. Então, Paulo, eu não sei se eu entendi bem o Lidiano, porque eu que disse aqui, né, não é pela via eleitoral diretamente, mas naturalmente imagino que seja pela via política. Né? Quem tem recusado a política foi aquilo que vocês estão chamando de golpe. Né? Recusa a política, criminaliza os movimentos sociais, etc. A gente, pelo contrário, está dizendo, se não for pela política, não será por lugar nenhum. Agora, a política eleitoral, ela é o resultado, de certa maneira, é um efeito das escolhas políticas e da correlação de força política. Né? Então, parece que para a gente ter um sistema eleitoral, seja ele proporcional ou não, com as melhorias que você reivindica, a gente teria que ter uma luta política que redundasse num sistema eleitoral melhor, portanto, numa reforma política de fato, conduzida pelas forças sociais, as mais diversas, muito provavelmente numa constituinte exclusiva, porque uma constituinte com esses parlamentares, com essa maioria parlamentar, porque não são todos, é preciso ressalvar alguns heróis da resistência no Congresso Nacional, claro, tá certo? Mas com essa grande maioria de políticos fisiológicos, né, de políticos que são representantes descarados do que há de mais nocivo, conservador, reacionário na política brasileira, né? Que são representantes apenas do dinheiro. A gente chegou a ter declarado pelo ex-presidente da Câmara dos Deputados, hoje presidiário, que ele tinha uma bancada maior do que a dos partidos, né? Que ele tinha mediado o financiamento das campanhas de mais de 150 deputados. Quer dizer, nós estamos falando de um sistema deformado, né? Absolutamente deformado, que não combina com a democracia, então a gente precisa requalificar a política. E parece que a requalificação da política não passa diretamente ou exclusivamente por esse Congresso, que não vai requalificar a política. Então, para mudar esse Congresso, nós vamos ter que conseguir produzir um movimento político e uma ação política direta, me parece, que seja capaz de fazer com que esses caras cedam, né? E façam e que o Brasil retome a democracia fazendo uma constituinte de fato, para mexer na política, para fazer uma reforma do Estado, uma reforma política. Dá para pensar, aí continuaríamos discordando ou não? Eu discordo um pouco da ideia da constituinte exclusiva, para ser sincera. Eu acho que nós temos uma Constituição que é boa e que não é aplicada. Então, eu sou mais do grupo que defende que se aplique a nossa Constituição do que se faça outra. A gente tem muita coisa
que destoa no nosso ordenamento legal, que destoa dos princípios constitucionais, que são bons. A gente tem uma Constituição muito completa e que abarca muita coisa e que coloca nortes muito claros para o nosso país. Mas que, infelizmente, ela é deturpada quase que diariamente, seja por interpretações jurisprudenciais, seja pelos próprios legisladores na hora de legislar. Então, eu acho que a gente precisa ter um movimento de talvez tornar essa Constituição mais clara para a população, para que elas entendam melhor o que a Constituição garante. A gente tem uma democracia muito jovem. E a gente tem uma Constituição que não tem 30 anos. A gente tem um sistema... nosso processo de redemocratização é muito recente. Então, eu acho que ele vai trazer problemas, sim, e nós temos que corrigi-lo. Mas, talvez você refundá-lo a cada momento que cria um problema, você não cria uma estabilidade suficiente para dizer que aquele sistema funciona ou não. Eu acho o sistema proporcional muito bom. Eu acho que os problemas não estão nas nossas regras de sistema eleitoral. Eu acho que o nosso problema está muito antes. O nosso problema é partidário. Fidelidade partidária, o nosso problema cláusula é anterior. de barreira, financiamento Então, eu acho que a gente tem enfim. outras coisas para discutir que não reestruturar toda uma Constituição, porque ainda que se decida por uma Constituinte exclusiva, é pouco provável que as pessoas que formem essa Constituinte serão de um perfil muito diferente das que já estão no Parlamento, ainda que não sejam as mesmas. Porque os critérios para a escolha passarão pelo rito dessa Constituição agora, e vão depender de dinheiro, vão depender de partidos lançando essas pessoas dentro de um sistema absolutamente fechado e pouco transparente dos partidos. Então, embora a ideia seja, na teoria, muito interessante, você refundar o país com uma nova Constituição, eu não consigo enxergar que a gente teria um cenário de escolher uma Constituinte exclusiva muito diferente do parlamento que a gente tem hoje. Então, me parece, não sei, eu tenho algumas ressalvas a essa proposta. Assim. Então, mas só para clarear, quero ouvir o Leidiane, inclusive por conta da consulta popular, que defende uma Constituinte exclusiva, mas até onde eu saiba, com um objeto delimitado. Não é a Constituição inteira, mas a Constituinte com um mandato para mexer no sistema, na estrutura política, né, e eleitoral, né, como parte da estrutura política, e não na Constituição inteira. Até porque o que a Constituição de 88 pede regulamentação que a gente não fez, né, de um lado. E segundo, a gente acabou de aprovar, nós não aqui, né, mas o Congresso, esse Congresso Nacional, esse governo de plantão, acabou de colocar no texto constitucional, portanto já é Constituição, congelamento de gastos sociais por 20 anos. Né? Então, se a gente não puder rever certos elementos que deformam a Constituição de 88, né, nós teremos problemas. E as mexidas eleitorais que vêm acontecendo, de certa maneira, também o espírito da Constituição de 88 talvez esteja maculado em vários aspectos e tenha que ser resgatado. Mas queria ouvir o Leidiano nessa questão também. Né? De fato, nós temos uma das constituições mais avançadas. Uma Constituição muito próxima das constituições da social-democracia europeia. Uma Constituição que tem um dos capítulos sociais mais avançados do mundo. Então, de fato, a Constituição de 88 tem muitas conquistas e que nós estamos, inclusive, nesse momento, fazendo a defesa da Constituição. Agora, o processo de deformação dos direitos inscritos na Carta Constitucional de 88 não se restringe ao sistema político. O golpe já ultrapassou o limite do sistema político. Então, eu acho que quando a gente fala de constituinte, nós não podemos congelar esse processo dentro do atual sistema político. Porque se nós congelarmos, se nós fizermos um raciocínio de que a eleição de uma Assembleia Nacional Constituinte se dará por dentro desse sistema político, nós chegaremos aqui à conclusão que não adianta, que não dará resultado viabilizar uma Assembleia Nacional Constituinte, porque os deputados constituintes seriam eleitos pelo atual sistema. Entretanto, quando falamos de Assembleia Nacional Constituinte, nós estamos falando de um processo que é produto de um grande movimento de massas. Não existe processo constituinte dentro da normalidade democrática. Todo processo constituinte se dá num processo de crise institucional, inclusive de crise de regime, que é para onde o país está caminhando.
O país hoje vive uma crise institucional, uma crise política, uma crise econômica, mas nós estamos caminhando, na verdade, para uma crise de regime, que será um momento em que as próprias instituições do regime será desautorizada pelo movimento de massa, né? O descrédito com as instituições está se aprofundando aceleradamente nesse momento. Então, evidentemente que um processo constituinte, neste momento, agora, e por este sistema eleitoral, daria nos resultados que foram colocados aqui. Seria uma situação bastante desfavorável do ponto de vista da correlação de forças. Mas quando nós falamos de Assembleia Constituinte, nós temos um pressuposto, que é a retomada do movimento de massas no Brasil. Bom, então se trata de uma conquista de mais longo prazo, digamos. Sem dúvida. Se trata de uma conquista que é produto da retomada do movimento de massas no Brasil. Que vai ser no longo prazo, eu não tenho como dizer aqui. Mas pode ser no curto e médio prazo, não se sabe. O movimento de massa é imprevisível. Não, né? Sim, mas estou dizendo, as condições objetivas que se colocam hoje, a gente não está... Os movimentos não estão massivamente nas ruas, não estão massivamente... Nós estamos, inclusive, num momento tentando ler e fazer análise de por que há, embora com tantos ataques aos direitos sociais, à democracia que estávamos construindo e tal, que ainda o povo não voltou para a rua massivamente, tá certo? Então nós estamos construindo isso, o que eu estou dizendo só é que não parece que é uma coisa para amanhã. Você vai ter que ter um tempo para construir e organizar, e não apenas um movimento, mas um programa, né? Que gere um consenso mínimo no campo popular para fazer uma constituinte. E aí, claro, não tem bola de neve, mas estou dizendo, não é para a semana que vem, né? Não é para disputar, provavelmente para as eleições de 2018, um novo projeto de Brasil, né? Demandará mais tempo do que isso. Os caminhos institucionais para a saída da crise estão bloqueados, os caminhos institucionais. Por isso que nós temos como pressuposto a retomada do movimento popular no Brasil, do movimento de massa. E isso passa pela, vamos dizer assim, pelo acúmulo de forças necessário nesse momento, que passa pelo maior grau de politização das bases sociais, passa pela a qualificação do debate político nesse momento. Um intervalinho e a gente já volta, não sai daí.